João de Deus passa a primeira noite no presídio. Ele voltou para a cadeia depois de mais de um ano em prisão domiciliar. O crime desta vez é estupro de vulnerável cometido contra 8 mulheres. Uma fala polêmica de um professor durante uma aula em Anápolis. Traga metralhador e fuzil, vocês tudo. Fazer a chacina no Grêmio. As palavras fortes do professor foram gravadas pelos alunos. Eduardo Idaló. Oi, Tiago. A fala desse professor repercutiu muito mal aqui na cidade de Anápolis. Ele já foi desligado da escola e, nesse momento, representantes do colégio estão aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrando a ocorrência. 11 idosos e 5 funcionários da Casa de Acolhida São Vicente de Paulo, em Lusiânia, testaram positivo para a Covid-19. Destaque da Tarciane Vasconcelos. Oi, Tiago. Pois é, tanto os idosos quanto os funcionários estão bem. Apenas uma idosa foi hospitalizada, mas a gente vai falar também que a Casa de Acolhimento está precisando de ajuda da comunidade. E a gente fala também da vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. Em Anápolis, o dia é de filas para tomar a primeira dose. Daqui a pouquinho os detalhes. E depois de uma longa internação por Covid, uma mulher é pedida em casamento, ainda na porta do hospital, logo depois de ter alta. É a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira. Enfim, sextou, né? Agora 11h50. Bom jornal para a gente. Vamos começar. A fala de um professor para os alunos do 4º ano numa escola particular de Anápolis causou polêmica. Descontente com a atitude da turma, ele falou em atirar contra os estudantes. A gente já vai chamar o repórter Eduardo Idaló, que está acompanhando essa história e tem os detalhes para a gente. Oi, Eduardo, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando com a gente aqui o Jornal Anhanguera, primeira edição. Pois é, a fala desse professor aqui de Anápolis está repercutindo muito mal na cidade. Ele estava dando uma aula, uma disciplina para os alunos do 4º ano de uma escola bem conceituada da cidade, que fica no bairro de Elite, aqui Anápolis City, na região leste da cidade, uma escola particular. E aí, durante essa aula que estava acontecendo simultaneamente para alunos presenciais e também para alunos que estavam acompanhando esse conteúdo online, é possível perceber que ele perde a paciência com os alunos durante a aula e aí chega a fazer ameaças a essas crianças, dizendo que atiraria contra eles e que poderia inclusive fazer uma chacina. A gente tem o vídeo na íntegra para vocês acompanharem. Veja só. Eu acabo de ler, eu peço para acompanhar a leitura. Eu acabo de ler, vocês não sabem onde que é para sublinhar? O que eu faço com o 4º ano B? Traga metralhador e fuzil, vocês tudo. Fazer a chacina no Grêmio. Professor maluco. Mas todo mundo sabe que assim, a chatura é tanta que nem morrer no ano. Pois é, como vocês viram aí na íntegra do vídeo, esse professor, ele estava ali passando a disciplina para os alunos e, ao que parece, eles não teriam entendido muito bem o que seria feito, nessa atividade, e aí ele perde a paciência com os alunos e faz essas ameaças. Logo depois que isso aconteceu, começou a se espalhar através de aplicativo de mensagem esse vídeo. Os pais também pediram posicionamento da escola. A gente soube que a escola ela promoveu uma reunião emergencial com os pais e ontem mesmo, quando aconteceu esse fato, o professor foi desligado desse colégio particular em posicionamento aí da escola para os pais. Nesse momento eu estou aqui em frente à delegacia da Polícia Civil de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis, onde representantes da escola estão registrando a ocorrência. Nesse momento, a gente soube agora há pouco que a delegada
está reunida com representantes da escola. A gente tem um vídeo de um delegado que também está apurando esse caso e ele mandou para a gente. Veja só. Nós fizemos contato imediato com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Anápolis, solicitando que a delegada se inteirasse da questão, tomasse conhecimento de tudo que havia sido noticiado, e representantes da escola vão até a delegacia para fazer o registro de ocorrência, levando a informação, o vídeo da aula em questão. Posteriormente, a parte envolvida será intimada, o professor que gravava essa aula e fez essa afirmação será ouvido na delegacia, e de posse de todas essas informações, a delegada terá um panorama mais claro para poder tomar qualquer decisão a respeito da consequência jurídica desse fato. É isso, a gente continua acompanhando essa história para ver como que vai desenrolar esse caso, né, Tiago? Qualquer novidade, eu volto a falar aqui com você. Volto com você no estúdio. Tá certo então, Eduardo. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. A direção da escola Vila Galileu de Anápolis divulgou uma nota informando que, depois de ouvir a defesa do professor, ele foi desligado do quadro de funcionários e que o professor gravou um vídeo admitindo que a fala foi reprovável e pedindo desculpas aos estudantes e familiares. O colégio disse ainda que se reuniu ontem mesmo com os pais dos alunos para definir medidas a serem adotadas em sala de aula. Nós não conseguimos falar com o professor e ainda tivemos acesso a este vídeo que, segundo o colégio, ele gravou pedindo desculpas. Nós, então, não tivemos acesso ao vídeo. Deixa eu te contar agora que acidente grave em Vila Boa de Goiás, ali na região de Formosa. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas. A Tarciane Vasconcelos está ao vivo comigo. Ô, Tarciane, explica pra gente como aconteceu esse acidente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Olha, oficialmente a gente ainda não tem as causas desse acidente, mas testemunhas contaram que um dos caminhões envolvido perdeu o freio na descida da Serra do JK e acabou provocando esse acidente grave que envolveu 4 veículos, 2 caminhões e 2 carros de passeio, sendo que uma pessoa morreu no local e outra está hospitalizada gravemente ferida. O acidente foi ontem, no fim da tarde, na BR-020, nas proximidades do povoado de Vila Boa, que fica a 90 quilômetros de Formosa. A gente está vendo algumas imagens feitas por pessoas que passaram no local e dá para ver, um dos caminhões tombado, bastante amassado. Ele e o trecho da via estão cobertos de calcário, que era a carga transportada por esse caminhão. Em seguida, dá para ver outros carros que ficaram danificados. Um carro branco com a traseira amassada, o outro caminhão envolvido na pista, que ficou também tombado, e aparece um outro carro de passeio com o teto destruído e, no fim do vídeo, um carro de passeio muito danificado e com uma pessoa presa às ferragens. As pessoas que estão no local, inclusive, tentam ajudá-la a sair do carro. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros informou que 4 veículos estiveram envolvidos, 2 carros de passeio e 2 caminhões. Em um dos carros de passeio estava o motorista que fugiu do local. No outro carro tinha um motorista de 28 anos, está internado em estado grave e deve ser transferido para um hospital em Goiânia a pedido da família. Em um dos caminhões estava o motorista que morreu no local. O outro caminhão, que estava carregado com cenouras, também tinha o motorista de 43 anos, que já foi atendido e liberado. Volto com você, Tiago. Obrigado por sua participação, Tarciane. Até daqui a pouco. Quero te contar agora que a polícia está investigando um furto numa igreja de Goianésia. Os bandidos arrombaram a porta da igreja e levaram cerca de R$ 2.500. Quando a zeladora chegou na igreja, percebeu que um dos cofres estava aberto e o outro, onde ficava o dinheiro das doações, tinha desaparecido. A polícia vai fazer uma perícia no local. E ainda falando desse furto, a polícia divulgou uma foto do suspeito. Quem tiver informações pode falar com a Delegacia de Goianésia pelo número 629-8591-2530. Um produtor rural foi preso em flagrante em Tumbiara, lá no sul do estado, colocando fogo na vegetação da BR-153. Uma situação lamentável que a Luana Nunes conta em detalhes agora pra gente. Com você, Luana, boa tarde.
Ei, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Lamentável essa situação, né? É difícil até da gente conseguir acreditar, mas foi isso mesmo que aconteceu, viu? Esse produtor rural, que tem 55 anos, foi preso após alguns caminhoneiros que passavam ali, né, pela BR-153, próximo a Goiatuba, avisarem para a Polícia Rodoviária Federal que uma parte de um pasto próximo à rodovia estava pegando fogo, tinha muita fumaça. Nas imagens aí, a gente consegue perceber que o fogo tomou grandes proporções. As chamas podiam ser vistas de longe. O trânsito fica muito comprometido nessa situação, principalmente por causa da fumaça, o que pode aí causar acidentes. Esses caminhoneiros informaram também para a polícia que um homem que estava em um carro branco teria colocado aí o fogo, né, iniciado esses focos. Isso porque esse homem estava parado justamente próximo aí a alguns focos de incêndio. Pouco tempo depois, esse homem passou pelo posto da PRF, que fica aqui em Itumbiara, e foi parado pela polícia. E com ele, a polícia encontrou aí 2 isqueiros. Esse homem, ele é produtor rural e mora em Brasília. Ele foi detido e conduzido à delegacia aqui de Itumbiara. Ele deve responder por causar incêndio e colocar em risco a integridade física ou o patrimônio. E também ele vai responder por crime ambiental sem direito à fiança. A gente lembra aí, né, Tiago, que principalmente nessa época do ano, com esse clima seco, qualquer foco de incêndio pode virar aí uma grande queimada, né? Qualquer fogo ali que você coloca pode ficar grande, então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que no caso desse homem, ele estava colocando por querer, olha só. O fogo se propaga com muita rapidez, você está dizendo desse homem que estava colocando por querer aí. Essa época do ano também é muito comum esse tipo de incêndio, queimada provocada. Isso é crime ambiental e a polícia está de olho. Obrigado por sua participação, Luana. Até mais. João de Deus passou a primeira noite no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele estava há mais de um ano em prisão domiciliar, mas a Justiça de Abadiânia decidiu mandá-lo novamente para o regime fechado. João de Deus está em uma cela do núcleo de custódia. Ele foi preso ontem, em casa, na cidade de Anápolis, e levado para a central de flagrantes. Na saída, foi questionado se era inocente. Deixar na mão de Deus. João de Deus tinha sido preso em 2018, acusado de crimes sexuais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Em março do ano passado, ele foi autorizado a cumprir prisão domiciliar por causa da pandemia. Mas agora, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público para que ele voltasse de novo para o regime fechado. Os promotores alegaram que a presença de João de Deus em casa representava uma ameaça às vítimas. A defesa disse que vai recorrer da decisão. O Ministério Público já denunciou João de Deus 15 vezes. Ele também já foi condenado 4 vezes. As penas juntas somam 65 anos de prisão. A Polícia Civil recuperou os móveis que teriam sido furtados pelo rapaz que se vestia de Homem-Aranha em Caldas Novas. Ele deve ser indiciado e pode pegar até 8 anos de prisão. Um casal procurou a delegacia de Caldas Novas para denunciar que foi vítima de um golpe. Essa casa do casal era mobiliada e tinha sido emprestada para a família desse homem que se vestia de Homem-Aranha para pedir ajuda nas ruas da cidade. Tinha armário ali, tudinho, tinha as coisas, tinha geladeira, cama, entendeu? Tudo, até o chuveiro ele carregou. A oportunidade em que um senhor cedeu uma das suas residências para que o rapaz pudesse residir e procurar um emprego. Ocorre que, passados alguns dias, esse indivíduo vendeu todos os pertences imóveis da residência da vítima e fugiu em seguida. O homem que morou na casa é o mesmo que foi encontrado pelo Rodinaldo, empresário em Caldas Novas, que se sensibilizou com a situação dele. O Rodinaldo conheceu o rapaz na rua, vestido com uma roupa de super-herói, de joelhos e com uma faixa, pedindo ajuda para sustentar a família. Segundo o empresário, o homem só ficou no emprego 10 dias. Disse que tinha conseguido um emprego melhor em outra cidade. Fiquei feliz por ele, falei, não, beleza, então, te desejo sorte, né? Paguei para ele os dias trabalhados
E aí ficou de eu pegar os uniformes com ele, né, da minha empresa. Ainda segundo Rodinaldo, na casa que o Homem-Aranha estava morando, de favor, foram encontradas várias faixas com pedidos de ajuda e crachás de outras empresas que ele teria trabalhado em Caldas Novas. Isso aqui acho que era a próxima faixa que ele ia usar. E aqui, ó, são os crachás e as roupas das empresas onde ele trabalhou, que ele estava trabalhando. Essa semana, uma pessoa vestida de Homem-Aranha apareceu nas ruas de Anápolis pedindo ajuda. A Polícia Civil confirmou que essa é a mesma pessoa de Caldas Novas. Hoje, a Polícia Civil disse que os móveis levados da casa que o Homem-Aranha ficou com a família foram recuperados. Ele foi indiciado pela prática de furto qualificado e, se for condenado, pode pegar até 8 anos de prisão. A Polícia Civil, agora já com a qualificação do autor, vai iniciá-lo e pede à população que se sentiu prejudicada em algum momento que procure a delegacia de Caldas Novas para que preste declarações. É um super-herói sem poder nenhum, né? Nossa produção falou por telefone com um homem que aparece no vídeo vestido de Homem-Aranha suspeito de furto. Ele negou as acusações.